Boa noite, Hare Krishna. Então, hoje é 12 de junho, Dia dos Namorados, e aí a gente vai falar hoje sobre qual é o Dharma do casamento, que foi uma pergunta que muita gente mandou. Então, assim, eu não tem um dono da pergunta, não tem uma pessoa um remetente que fez essa pergunta, porque foi muitas pessoas que fizeram, né? Fizeram de jeitos diferentes, a gente vai tentar responder mais ou menos o que cada uma das pessoas perguntaram sobre casamento, e é isso. Então, a gente nem tinha planejado que essa pergunta caía hoje. Na verdade, quando a gente fez a lista, a gente já tinha botado essa pergunta para hoje, né? Pela própria ordem de chegada. E aí, sexta-feira, normalmente a gente bota algum campeão de audiência, né? Tipo, por exemplo, sexta-feira passada, muita gente tinha perguntado qual era o Dharma do dinheiro. A gente botou sexta passada e nessa a gente botou qual é o Dharma do casamento, mas a gente não tinha se ligado na data, não. E aí, quando foi ontem que a gente conversando, a gente falou, caramba, amanhã é dia do namorado e tem a live do casamento, né? Então, tá aí, arranjo de Krishna. Então, é isso, pessoal. Vamos lá na pergunta. E aí, se tiver qualquer falha aí no microfone, vocês avisam a gente aí que tá tranquilo. Então vamos lá, assim, o casamento. O que a gente vai falar do casamento? Qual é o Dharma? Qual a relação assim entre Dharma e casamento, né? Então a gente vai ver, basicamente, vamos falar três coisas sobre casamento, né? Primeiro, para que casar? Segundo, o que é casamento? E terceiro, como que eu faço para casar, assim, ter um casamento de acordo com o Dharma, né? Então, vamos lá. Sobre o casamento tiradas diretamente de Krishna, das escrituras védicas, né? Então, assim, pra que casar? Meu Deus do céu, pra que casar? A gente vai ver que os Vedas falam que existem 4 metas na vida humana, né? Que é Dharma, Artha, Kama e Moksha, né? São as 4 metas da vida humana. Dharma é isso aí que a gente já está falando todo dia, né? Dharma é como você descobrir a missão da sua vida, é como você ter um comportamento, né, uma moral alinhada com o desejo de Deus, né, tudo isso. Então, Dharma. Como que eu faço para poder viver uma vida íntegra, viver uma vida honesta, viver uma vida pura e viver realmente, né, cumprindo a minha missão nessa vida, mas tudo isso de acordo com os desígnios divinos, né? Então, isso aí é a primeira meta da vida humana. A segunda meta da vida humana é Artha, né? Como que eu posso adquirir recursos para poder lidar com esse mundo, né? Então a gente tem que lidar bem com esse mundo, né? Temos que conseguir viver nele de uma forma confortável para a gente próximas metas, né? E a terceira meta, Kama, é você satisfazer os seus desejos materiais, né? Então, nós temos muitos desejos egoístas, muitos desejos mundanos, né? E esses desejos materiais, eles podem, assim, ser extremamente nocivos para a nossa vida espiritual, ou não, eles podem ser só neutros, né? Assim, os nossos desejos materiais, eles nunca são bons para a nossa vida espiritual, mas eles podem ser neutros. Eles podem não atrapalhar, mas também não vão ajudar. E tem outros que vão atrapalhar, né? Então, Kama significa satisfazer os nossos desejos, mas só aqueles que são neutros, né? Só aqueles que, assim, não vão ser um empecilho para a vida espiritual. Os desejos que são negativos, né, que são tóxicos, o próprio fato de você seguir o Dharma, ele já vai fazendo com que esses desejos vão saindo do seu coração, né? Que sua mente vai ficando mais pura, né? Mas esses desejos que são neutros, eles vão permanecer lá. Então você pode conciliar eles com a vida espiritual. Isso é Kama, como satisfazer esses desejos, né? E por fim, Moksha. Moksha significa liberação. Liberação é se liberar da influência do ego, né? Do ego material. Ou seja, a gente perder essa identificação, esse desejo de controlar a matéria, de permanecer aqui sendo controlador, que é o que nós viemos fazer aqui, né? Então, tem essas 4 metas na vida humana, né? E existe uma quinta meta, né, que é Prema, desenvolver amor puro por Deus, que está além de tudo isso, né, que é a meta realmente espiritual. Então, é dito que Krishna, ele cria 4 estilos de vida pelos quais a gente vai poder alcançar essa meta máxima, né, que é Prema, que é esse amor puro por Deus, mas para isso a gente precisa de moksha, a gente precisa se liberar primeiro do egoísmo, né?
tanto quanto a gente estivesse liberado do egoísmo, é tanto quanto a gente vai alcançar amor por Deus, né? Então, se eu, por exemplo, já me liberei 5% do egoísmo, significa que eu tenho condição de desenvolver 5% de amor por Deus, e por aí vai, né? Essa é a lógica, né? Mais ou menos, né? Então, fala que Krishna criou 4 estilos de vida. Krishna criou o Brahmachari. O Brahmachari, ele é uma pessoa que está desenvolvendo conhecimento, ele está buscando conhecimento, né? Então, é uma vida mais de introspecção, é uma vida mais de austeridade, né? Porque ele está tentando desenvolver conhecimento junto com o mestre espiritual. Krishna desenvolveu Grihastha, que é a vida familiar, né? A vida de casado, é o casamento. Krishna desenvolveu Vanaprastha, que é a vida para a gente aprender a cultivar o desapego, né? Vanaprastha é como se fosse a aposentadoria. Já cumpri todos os meus papéis nesse mundo, então agora eu vou aprender a desapegar e me fixar na minha próxima vida. E Sannyasa, que é uma vida de renúncia, uma vida totalmente dedicada ao outro, né? Assim, você vive para poder servir o mundo, para tentar salvar o mundo mesmo, né? Então Krishna criou esses 4 estilos de vida. Agora, o que acontece é que o Brahmachari, o Vanaprastha e o Sannyasa, eles só podem, nessas metas da vida, eles só vão poder realizar 2 metas da vida, né? Que é Dharma e Moksha, né? E, consequentemente, eles vão poder alcançar amor por Deus, né? Obviamente, né? Mas essas outras 2 metas da vida, né? Que é Artha e Kama, como adquirir recursos e como satisfazer os seus desejos materiais, principalmente isso, como satisfazer os seus desejos materiais que não são desfavoráveis para a vida espiritual, isso só pode ser realizado na vida familiar, e foi algo que Krishna criou, né? Esses modos de viver que Krishna criou são chamados ashram. Ashram significa abrigo. Significa que quando a gente está vivendo de forma correta, segundo o Dharma, qualquer um desses estágios de vida, a gente está diretamente sobre o abrigo de Krishna. Ele mesmo está protegendo mesmo, ele mesmo está cuidando assim diretamente da gente, né? A gente sabe, Deus está cuidando e protegendo todo mundo, mas ele faz isso de muitas formas. Mas quem está vivendo abrigado, né, nesses estilos de vida que ele criou, recebe assim, de uma forma mais forte a proteção divina, né? Então o casamento é um dos ashrams, é um dos abrigos que Deus criou pra gente. E é uma forma de vida na qual você vai poder assim, realmente satisfazer os seus desejos materiais que estão lá no seu coração, né? Se você consegue ter uma vida de renúncia, ótimo, né? Mas quem não consegue, quem ainda tem esses desejos materiais, precisa satisfazer esses desejos para poder ficar tranquilo, para poder ter essa moksha, poder ter essa liberação, essa tranquilidade, essa paz para poder se focar na verdadeira meta da vida, que é buscar amor por Deus, né? Então, como ter uma vida que você consegue satisfazer os seus desejos, você consegue buscar nesse mundo aquilo que você almeja e, ao mesmo tempo, não perder o foco no Dharma, né? Então, esse é o objetivo do casamento, né? Então, a questão, para que casar? É para isso, para eu poder conciliar, para eu poder equilibrar os meus desejos materiais com a minha vida espiritual. E quando eu faço isso, né, dentro do casamento, existe uma forma de você espiritualizar os seus desejos materiais, né? Então o casamento realmente é uma dádiva divina, um presente que Krishna deu para a humanidade. Legal, se você consegue se livrar dos seus desejos materiais, renuncie, né? Mas se você não consegue, tudo bem, você tem essa possibilidade de viver uma vida matrimonial e lá você vai conseguir espiritualizar os seus desejos materiais, né? Então, assim, realmente uma bênção, né? Então, isso é a primeira resposta que a gente vai ver nos Vedas. Para que casar? Né? Agora, o que é o casamento, segundo a visão de Krishna, segundo a visão do conhecimento védico, né? Então, aí entra um monte de estereótipo assim, do que seria, né, o casamento. Então, muitas vezes as pessoas acham que um casamento védico é um casamento que copia um casamento que era feito na Índia há 5 séculos atrás. Isso é um casamento védico, né? Claro, tinha muitos casamentos védicos naquela época, e tinha casamentos que não eram nem um pouco védicos, né, naquela época, né? Tinha casamentos que não eram nem um pouco alinhados com o Dharma. Então, o casamento é algo cultural, né? E aí o Dharma, ele transcende a cultura, mas de uma certa forma, o Dharma, ele também precisa ser adaptado à realidade cultural onde a gente vive, né? Inclusive tem umas outras tardes do Dharma, né? Não era noite ainda,
que servem até de complemento com esse assunto que a gente está falando aqui agora, né? A gente já falou sobre o Dharma da vida sexual, esse é um vídeo interessante para quem não viu, né? O que é Lokadharma, ou seja, qual é a relação entre Dharma e cultura, é um outro ponto interessante, né? Que pode ajudar, pode complementar nesse vídeo, né? Até um outro vídeo que pode ajudar é qual é o Dharma da mulher, né? Porque muitas vezes essa impressão, né, de que a mulher... E qual é o papel do homem e da mulher no casamento? A gente recebeu algumas perguntas nesse sentido aqui, né? E qual é o papel do homem e da mulher no casamento? Bem, isso depende da cultura, né? Porque isso a gente está pensando um modelo de casamento, né? Um homem e uma mulher. Mas a gente vê que diferentes culturas vão ter outros modelos de casamento. Mesmo na cultura védica tinha poligamia. Então você ia ter, sei lá, um homem, um marido com várias esposas, né? E também acontece o contrário, né? Tipo, Draupadi, ela é uma esposa com 5 esposos, né? Então, e aí? Qual é o papel do homem e da mulher, né? E um casamento, por exemplo, homossexual, você vai ter ou 2 mulheres ou 2 homens. Então, qual é o papel do homem e da mulher? Bem, depende da cultura, né? Então a gente não vai... o que a gente vai ver, especificamente nos Vedas falando, o que é o Pushya Dharma, assim, o Dharma do homem que tá com a esposa, assim, grávida, ou com a esposa que acabou de ter um filho, né? Aí tudo bem, é uma situação bem específica. Ele realmente, a gente vê, né, falando sobre a importância do homem ser o provedor, do homem ser o abrigo da esposa, né, dele estar ali o tempo todo provendo e protegendo ela, né? E ele vai trabalhar e ela vai ficar mais recolhida, mas é óbvio, né? Assim, fisiologicamente é impossível para ela cumprir qualquer outro papel. Mas é isso que a gente vê nos Vedas, né? Na verdade, segundo a visão védica, tanto o homem quanto a mulher, né, eles vão ter no casamento o papel de um proteger o outro, né? Só que o homem protege a mulher, né? A gente vê versos, por exemplo, no 3º canto do Bhagavatam, que fala que a mulher, ela é a fortaleza no qual o homem busca o seu refúgio, né? Então fala que a esposa, ela também vai proteger o marido, né? Também isso acontece, né? Isso é óbvio, né? Isso faz parte do casamento. Então, assim, a primeira coisa é a gente entender a essência do casamento, segundo os Vedas, a essência do casamento, segundo a visão do Dharma, né? Então, a gente tem que primeiro se despir desse estereótipo de um casamento étnico, de um casamento de uma cultura, né? Assim, não é imitar, não é simular uma cultura... A cultura na qual os Vedas foram escritos, assim, descreve um tipo de casamento, né? Então, nas escrituras a gente vai ver essas duas coisas. A gente vai ver a descrição do que é realmente o casamento segundo o Dharma e do que era o casamento segundo aquela cultura. Porque, obviamente, né, a gente se alinha com a cultura na qual nós estamos, né? Mas isso não dá pra gente copiar. O casamento cultural que está descrito nos Vedas a gente não copia. Então a gente pega a essência e implementa na nossa cultura, né? Então o que é o casamento? O que é a relação conjugal segundo a visão dos Vedas, né? Então, tem muitas explicações nos Vedas sobre o casamento, mas tem uma explicação que eu gosto muito, uma explicação assim, que para mim é particularmente a explicação assim, mais completa que eu vi sobre relacionamento conjugal, que é algo que está implícito nos Vedas, né? Mas é algo assim que eu já vi, que o meu mestre me falou, Chandramukha Swami, ele me falou, e depois que ele me falou, eu falei, nossa, é óbvio, né? Isso estava nos Vedas o tempo todo, estava assim na nossa cara, e a gente não reparou. Bem, a gente sabe que esse mundo material, ele é um reflexo do mundo espiritual. Então, se esse mundo material ele é um reflexo do mundo espiritual, com uma diferença, né? Que aqui nesse mundo a gente tem a influência do egoísmo material, né? Então, tudo bem. Então, por que a gente faz as coisas nesse mundo de forma tão deturpada, de forma tão confusa, de forma, né, tão vaidosa? Porque a gente faz essas coisas sobre a influência da matéria. Então, qualquer coisa que a gente queira fazer nesse mundo, para isso ser puro, para isso ser bem sucedido, a gente tem que tentar fazer isso de forma espiritual, né? Como isso existe no mundo espiritual. Então, assim, a ideia é, se eu quero ter uma relação conjugal pura nesse mundo, eu tenho que tentar entender como é a relação conjugal do mundo espiritual. Porque sim, né? Segundo a descrição dos Vedas, Krishna tem relações conjugais no mundo espiritual, né? E não só Krishna, outras almas puras têm relacionamento conjugal no mundo espiritual. Existem almas que são casadas com outras almas no mundo espiritual. Tem almas que são namoradas de outras almas no mundo espiritual, né? Então, beleza. Como é a relação conjugal no mundo espiritual? Relação conjugal no mundo espiritual é chamada de Madhurya Rasa, né? Rasa significa doçura e Madhu
né? Madhurya é aquilo que é mais doce que o mel. Então, essa é Madhurya Rasa, relação conjugal. Existem outras relações que a gente pode ter com Krishna, existem outras relações no mundo conjugal, desculpa, no mundo espiritual. E a relação conjugal, ela é dita que ela inclui todas as outras relações dentro dela, no mundo espiritual. E quais são essas outras relações? São 4. São Shantarasa, o relacionamento no qual você aprecia alguém, você admira alguém. Dasya Rasa, que é o relacionamento no qual você serve alguém. Vatsalya Rasa, que é a raça paternal, né? Aquela ideia de você proteger alguém. E Sakya Rasa, a ideia de você ser um amigo, né? Então é dito que Madhurya Rasa, o relacionamento conjugal, no mundo espiritual ele inclui todos esses 4 tipos de relacionamento, né? De admiração, de servidão, de amizade e essa relação mais paternal, essa relação mais protetora, né? Então, se a gente quer ter um casamento, se a gente quer ter uma relação conjugal íntegra nesse mundo, ela tem que passar por todos esses estágios. Ela deve necessariamente incluir tudo isso, né? Então, primeiro, Shantarasa, admiração. Você tem que admirar muito, você tem que admirar profundamente a pessoa com quem você vai se relacionar, né? Então, normalmente, nesse mundo, como acontece? Você conhece uma pessoa e você se encanta pelas qualidades, né, dessa pessoa, você vê como ela é bonita, você vê como ela não sei o que e tal, e fica apaixonado, né? E aí, depois de um tempo, você começa a perceber os defeitos e isso é extremamente frustrante, né? Poxa, você não era assim, né? Não, a pessoa sempre foi assim, só que o que acontece, né, é que 2 coisas acontecem. Primeiro, a sua própria paixão está nublando o seu discernimento, né? A paixão, ela faz isso. Quando a gente está apaixonado, o nosso cérebro, ele experimenta os mesmos padrões neurológicos de uma pessoa que acabou de consumir altas doses de cocaína, né? Você não sabe o que você está fazendo, né? Então, fica doidão, né? Então, primeiro isso, assim, você está com o seu discernimento chapado. Segunda coisa, a outra pessoa, ela quer ficar atrativa, ela quer ficar agradável para você, né? Então, muitas vezes, ela também não está sendo ela mesma, ela está sendo, assim, uma melhor versão dela artificial, né? Ela está escondendo os defeitos e tá, né? Assim, dando aquela maquiada na personalidade. E aí, bem, a gente tem um problema, porque você talvez esteja admirando uma pessoa que não existe. Porque, primeiro, o seu filtro de percepção da pessoa tá nublado. E segundo, a pessoa, ela tá forçando uma personalidade que não existe, né? Que ela tem os problemas dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de transparência. Você tem que admirar uma pessoa, você tem que admirar ela por quem ela é, né? E isso é uma coisa muito interessante, da gente esperar, assim, a paixão passar, porque a paixão é uma coisa fisiológica, uma coisa até hormonal, né? E com o tempo ela passa. E quando ela passa, quando, assim, a areia, né, quando a poeira baixa, você vê quem a pessoa é mesmo. E se você conhece os defeitos de uma pessoa, se você conhece exatamente quais são os defeitos de uma pessoa e ainda assim você admira ela profundamente, pô, aí deu bem, né? Assim, foi legal. Não vai, né? Assim, tá certinho, né? Porque, poxa, você conhece os defeitos da pessoa e conhece as qualidades. Agora você conhece de verdade as qualidades da pessoa, né? Quando você está plenamente ciente dos defeitos da pessoa. E mais do que isso, como esses defeitos dela podem alterar a sua vida, podem afetar você, podem te prejudicar de alguma forma, porque um relacionamento sempre vai envolver perdas voluntárias, né? Então, quando você conhece os defeitos de uma pessoa e está disposto a pagar o preço de perder algo, né? Por causa daqueles defeitos, porque você acha que você assim, você realmente está convicto, né, de que as qualidades dela são maiores do que os defeitos, né, que você está pronto para poder entrar nesse relacionamento, então legal, né? Então, primeira coisa, é necessária essa admiração, mas essa admiração não apaixonada, essa admiração sóbria. Então, essa é realmente a admiração amorosa, né? A admiração real, sólida, né? A admiração pautada pelo modo da bondade. Você está assim de olhos bem abertos para quem a pessoa é. E ela também precisa a mesma coisa para você, né? Ter esse tipo de relacionamento, né? Então, assim, muitas vezes o flerte, né, que existe no começo de um relacionamento, ele é bom para um namoro, assim, né, que você quer só desfrutar daquele momento romântico, mas para um casamento, para uma relação, assim, que tem algo mais a oferecer, isso talvez não seja o mais indicado, né? Então, precisamos conhecer as pessoas de verdade, né? Então, primeira coisa, né? Shanta, né? Essa admiração real. E o próximo passo, Dasya. Dasya é serviço.
Eu tenho que ter o desejo, assim, sincero no meu coração de que eu quero servir essa pessoa. E isso vai ser a base do relacionamento, né? Eu admiro ela tanto, né? Isso é uma continuação da psicologia do ponto anterior. Eu admiro tanto essa pessoa que agora eu quero servir ela. Eu quero servir ela, assim, em todas as condições da nossa vida, né? Como diz os votos matrimoniais, assim, ocidentais, né? Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Então é tipo assim, cara, em qualquer circunstância eu quero servir essa pessoa, eu quero ajudar, eu quero dar algo pra ela, né? Então isso é assim, apesar de ser algo óbvio, é algo que muitas vezes é justamente assim contraintuitivo em relação à abordagem que a gente tem dos relacionamentos, né? Ah, eu gosto daquela pessoa porque ela me dá isso, eu gosto daquela pessoa, né? Porque ela me faz eu me sentir bem, mas a ideia não é assim essa, né? É a ideia do que eu posso dar pra ela. É claro que naturalmente eu tenho que me sentir bem, que eu tenho que me sentir feliz com aquela pessoa. Isso também, né? Mas isso não pode ser o pilar da relação. A ideia é, eu gosto tanto dessa pessoa que eu quero servir ela em qualquer condição, né? Então esse é o segundo ponto. Porque se você quer servir a pessoa e a pessoa também quer te servir, aí isso é ótimo, né? Então, dá-se, né? Você tem que admirar tanto que você quer servir ela em qualquer condição. Isso significa que você quer servir ela, inclusive quando vocês brigarem, porque vai acontecer isso, né? Nos 6 primeiros meses, isso vai acontecer dia sim, dia não. Então, assim, vocês vão ter que querer se servir. Poxa, eu tô chateado com ele, mas assim, é um cara legal, né? Eu gosto dessa pessoa do mesmo jeito, né? Assim, eu tô chateado, mas eu sei que vai passar e ainda quero servir, né? Então, essa vontade de querer o bem do outro em qualquer circunstância, né? E isso é preciso muita maturidade para isso, né? Aí, a continuação disso é Sakya, né? Duas pessoas que são amigas, que se admiram, né? Duas pessoas que querem se ajudar, se apoiar mutuamente em todas as circunstâncias, Sakya. Elas vão ser amigas, né? Então, essa amizade, essa parceria, ela é fundamental no casamento. Casamento é essencialmente um relacionamento entre iguais, né? Não pode ter assim um desequilíbrio no casamento, onde um é mais importante do que o outro. Se tiver isso, já rompeu totalmente a dinâmica essencial do casamento, né? Então essa amizade, essa honestidade até de que um pode se sentir tranquilo de que ele pode revelar qualquer coisa para o outro, né? Porque a amizade é isso, amizade, camaradagem é esse relacionamento onde você pode se abrir para o outro porque você confia nele, né? Então, essa ideia de que não, essa parte aqui minha não é muito legal, então não vou mostrar isso pro outro porque ele vai gostar menos de mim, isso fere a amizade, isso é uma desonestidade, né? Então, é necessária essa amizade, que você confia no outro para qualquer coisa assim que você precisa contar para alguém, essa pessoa é a primeira pessoa que você vai pensar, né? Então, é uma pessoa que você vai partilhar a sua vida inteira. Então, é necessária a amizade, uma amizade profunda, né? E depois Vatsalya, essa ideia paternal, né? Assim, a ideia de você vai proteger a outra pessoa, você quer cuidar dela, né? Isso é importante, né? Porque existe uma diferença entre isso e querer servir, né? Entre querer cuidar e querer servir, porque quando você cuida com esse humor meio paternal, isso significa que você vai dar conselhos, né? Você vai proteger. Isso é importante, né? Quando você vê que a outra pessoa está confusa, quando você vê que a outra pessoa está com algum problema, que ela não está entendendo as coisas de forma correta, você tem que ir lá e tem que instruir, né? Então existe esse momento no relacionamento onde um meio que vira pai e mãe do outro, isso é normal. Mas além de tudo isso, quando você tem tudo isso, aí você consegue alcançar a madura, você consegue alcançar o relacionamento conjugal realmente pleno, o relacionamento conjugal que é realmente alinhado com o Dharma, né? Então ele tem que incluir esses outros 4 psicologias nele, né? Então isso é o que é o casamento. E agora, como casar? Aí é a questão de ouro, né? Como fazer um casamento que é alinhado com o Dharma? E aí Krishna ele dá alguns toques em relação a isso, né? Ele fala para Uddhava é um primo dele, né? Então tem a Bhagavad Gita, que é Krishna falando pro seu primo Arjuna, no meio de momentos antes de começar uma batalha, e tem o Uddhava Gita, que ele vai repetir os mesmos conhecimentos que ele falou na Bhagavad Gita, mas com muito mais profundidade para outro primo dele, Uddhava. E esse conhecimento ele fala para Uddhava no palácio dele, né? Então na Bhagavad Gita ele não tem como assim esmiuçar o conhecimento, dar o conhecimento em detalhes para Arjuna, porque vai ter uma guerra, né? Eles têm que falar ali rapidinho, porque Arjuna tem que se decidir, vou lutar, não vou lutar, então Krishna chega e dá o papo reto em Arjuna.
Agora, na Uddhava Gita, não. Ele está ali conversando na intimidade com o Uddhava, então ele fala o mesmo conhecimento, mas vai falar em muito mais detalhes, né? Então, na Bhagavad Gita, a única coisa que Krishna fala é que ele criou o casamento, né? Mas na Uddhava Gita, Krishna vai explicar o que é o casamento, ou, na verdade, como você ter um casamento alinhado com o Dharma, segundo a própria perspectiva dele, né? Então vamos repetir aqui a visão de Krishna, já que Krishna é a fonte do Dharma. Então Krishna conhece como é um casamento dhármico, assim, como que é um casamento totalmente protegido e amparado pelo Dharma. Bem, Krishna vai falar algumas coisas assim, vai falar que tem 5 coisas que a gente tem que fazer para poder ter um casamento totalmente alinhado com o Dharma, né? E as primeiras parecem até que são coisas materiais, mas a gente vai ver que são bem interessantes, né? Primeira coisa que ele fala, o casal precisa se sustentar. Assim mesmo, né? Sem depender de outras pessoas. O casal tem que ser independente, né? Tem que se virar. É claro, né? A gente aceita a ajuda de outras pessoas, assim como um gesto de amizade, né? A gente sabe que tem pessoas que querem ajudar a gente, né? Então a gente não é orgulhoso, a gente aceita a ajuda dos nossos pais, a gente aceita a ajuda de amigos, né? Isso é muito legal. Até quando a gente tem filhos, a gente aceita a ajuda de outras pessoas para olhar o nosso filho um pouco, para a gente ir fazer outra coisa. Isso é legal. Mas apesar da gente aceitar essas ajudas, e é importante, né, que a gente não seja orgulhoso, que a gente aceite ajuda, né? Porque se a gente não aceita ajuda, a gente também não vai ter empatia para ajudar alguém quando essa pessoa precisa, né? Mas apesar da gente aceitar ajuda, a gente não deve depender da ajuda. Não devemos, né? Por quê? Krishna vai falar isso. Por que nós temos que ter esse senso de independência no casamento? Porque isso é importante, porque o casamento, como a gente falou, é aquela plataforma no qual eu posso desfrutar dos meus desejos materiais, mas de uma forma espiritual. Bem, se eu vou desfrutar dos meus desejos materiais, eu não posso fazer isso à custa dos outros, né? Eu não posso usar uma pessoa, não posso usar uma outra alma desse mundo, porque as almas nesse mundo, todo mundo, todos os seres vivos, são parte de Krishna. Então eu não posso usar ninguém para minha satisfação egoísta. Então já que eu quero satisfazer os meus desejos materiais, eu tenho que fazer isso com responsabilidade. Então a primeira pilar do casamento é responsabilidade. Eu tenho que ser capaz de me virar. O casal vai ter que saber se virar. E para isso, eles vão ter que fazer o quê? Tapácia, vão ter que fazer austeridade. Então a austeridade é uma coisa muito importante no casamento. A austeridade é uma ferramenta indispensável para um bom casamento. Por quê? Porque no casamento vai ter altos e baixos, né? Vão ter crises, vão ter situações onde vocês vão estar financeiramente com problemas, né? Endividados. E aí todo mundo sabe, quando o casal está endividado, as brigas ficam mais fáceis. Vão ter um monte de coisinhas, né? Nessa hora você tem que ser austero. Você vai falar, não, tudo bem, apesar desses problemas, assim, eu vou me manter aqui no foco. E aí depois os problemas acabam, né? Temporariamente. E aí você volta àquele momento bacana do casamento. Depois vai ter um outro probleminha ali mais pra frente. Mas, assim, esses problemas, eles não podem nos distrair. E uma pessoa, ela só consegue se manter inabalável, apesar dos problemas, se ela é austera, né? Então, essa coisa de agora eu vou me virar, agora eu vou ter minha independência financeira, isso não é um tipo de austeridade. Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que trabalhar, querendo ou não, vou ter que, né, controlar as contas, querendo ou não. Então, primeira coisa, eu preciso de austeridade, né? Legal, Krishna começa dando esse toque assim, né? A gente podia pensar que Krishna ia falar uma coisa super romântica, mas não, Krishna fala, casamento começa daí, cara. Começa, você tem que ser responsável, você tem que se vira aí, irmão. E aí o próximo passo de Krishna, ele fala... Segundo ponto do casamento é que o casal vai ter que cuidar dos seus pais idosos, né? Então, legal. Não só eu não vou depender mais dos outros, como agora eu mesmo vou me tornar um abrigo para os meus pais. Porque, poxa, os meus pais, né, e os meus sogros, se não fosse por eles, eu não ia estar aqui, minha esposa, meu marido também não iam estar aqui, né? Nós somos quem somos por causa da ajuda dos nossos pais, né? Mesmo que eles tenham todos os defeitos, se não fosse por eles, a gente não ia estar nem vivo, né? O que dizer agora, assim, bem, podendo trabalhar e podendo tentar entender o que é o Dharma e podendo se relacionar com outra pessoa. Então, apesar dos defeitos que eles possam ter, são os nossos pais e a gente tem que cuidar deles, né? E cuidar não significa só cuidar financeiramente, porque eles podem também ter a independência financeira deles, tomara que tenham, mas a gente tem que cuidar emocionalmente, tem que amparar, tem que dar amizade, né? E isso é uma dádiva muito grande, você poder cuidar dos seus pais idosos, né? Tem a história de um príncipe no Srimad Bhagavatam. Esse príncipe, eu não lembro o nome dele, eu lembro que ele é pai
do rei Ambarish, né? De quem seria o rei Ambarish, que é um rei muito importante nos Vedas. E aí, esse príncipe, ele tinha vários irmãos, né? E eles vão todos para a escola estudar, né? E aí, eles ficam na escola e assim, a escola, eles estudam com o guru, né? E ficam anos e anos e anos, e aí quando chega a hora deles se formarem na escola, esse príncipe, ele resolve não voltar para casa, né? Ele resolve continuar na escola ajudando o mestre dele, o guru dele, e os irmãos todos voltam para casa e aí se tornam príncipes mesmo, né? Eles pegam lá e pegam a fatia deles, que era do reino deles, né? E ele fica na escola muitos anos, assim, né? E não volta para casa e não pega a herança dele, a parte do reino que cabia a ele. E acontece que depois de muitos anos o mestre dele fala, não, cara, acho que agora tá na hora de você ir lá e cumprir o seu papel, né? E aí ele vai. E aí quando ele chega lá para receber a herança dele, o que os irmãos fizeram? Os irmãos foram malandros, né? O pai estava idoso, então o pai já não estava conseguindo mais assim ter força para poder impedir que alguma injustiça acontecesse. Então eles pegaram a parte da herança do irmão que ficou na escola, né, que era esse príncipe, e dividem entre eles. E quando ele chega lá, ele não tem mais reino nenhum para ele assumir, ele não tem mais uma parte do reino para ele. E aí ele fala, caramba, cadê minha herança? E os irmãos falam, a herança sua é essa aqui. Aí pegam o pai idoso e dão para ele cuidar. E ele fala, caramba, essa é minha herança? Então eu sou muito afortunado, porque agora eu vou poder adquirir sabedoria infinita por cuidar do meu pai idoso, né? E ele fica muito feliz, e ele começa a cuidar do pai. E o que acontece é que o pai não tinha mais nada para dar para ele, porque os irmãos já tinham pego toda a herança, mas o pai podia dar para ele conhecimento prático sobre a vida, podia dar sabedoria, e com essa sabedoria ele consegue um reino muito maior do que os irmãos. Na verdade, acho que ele até pega o reino dos irmãos depois, né? Os irmãos ficam endividados e aí ele paga a dívida e pega o reino dos irmãos para ele, né? Então, assim, cuidar dos pais é uma fonte de sabedoria, né? Os pais ali já viveram uma vida, mesmo que eles tenham errado, eles podem até ensinar pra gente, assim, como não cometer o mesmo erro. Então esse é o segundo passo do casamento. Mas não importa o quanto a gente retribua os nossos pais, a gente sempre vai estar em dívida com ele, né? Porque mesmo pra gente cuidar dos nossos pais, amparar eles, a gente vai precisar da educação que eles nos deram. Então a gente vai continuar em dívida com eles, né? E aí Krishna fala, bem, já que você vai continuar em dívida com seus pais, a única coisa que você pode fazer para pagar essa dívida é fazer com outra pessoa o que seus pais fizeram com você. E aí é o terceiro passo do casamento. Ele fala, olha, crie seus filhos, né? Tenha filhos e cuide deles. E aí os filhos são chamados, inclusive, nos Vedas, de putra. Putra é aquele que nos livra de uma vida impiedosa. Por quê? Porque pelos filhos a gente vai aprender a ser desapegado, né? Pelos filhos a gente vai assim, aprender a ser mais responsável, né? Por causa dos filhos a gente vai aprender a pensar mais no outro do que em nós mesmos, né? Exige uma grande carga de responsabilidade e desapego cuidar de um filho, né? Cuidar de um filho é realmente um exercício espiritual. Aí Krishna fala, e a quarta coisa do casamento é que você não pode só cuidar do seu filho ou dos seus filhos e esquecer o resto do mundo, porque todo mundo é sua família. Você não pode achar que sua família é só quem está morando ali na mesma casa que você. Então o quarto fator do casamento para ele ser alinhado com o Dharma, ele fala, é da caridade, né? E caridade para outras pessoas que você nem conhece, né? Entender que todas elas são sua família também. Sua família não é só quem está ali casado com você, e seus pais, e seus filhos. Não, é todo mundo. Então você tem que cuidar de todo mundo. Então dá caridade. E Krishna fala, e a quinta coisa no casamento é me servir, me adorar. Ou seja, se relacionar com Deus, né? Então, o quinto item do casamento, e que é o mais importante, é você lembrar que o seu verdadeiro amante não é a pessoa com quem você está casado, mas é Deus, né? E o verdadeiro amante da outra pessoa também é Deus. E juntos, né? Assim, qual é o objetivo do casamento? É você fazer a outra pessoa despertar o amor que ela tem por Deus, você ajudar ela no progresso espiritual dela. E qual é a verdadeira missão dela? É ajudar você a você se conectar com Deus, né? E aí quando os dois se veem dessa forma, né, como parceiros nessa caminhada espiritual, e eles entendem que o verdadeiro amante é Deus, aí pronto, aí o relacionamento no casamento pode ser realmente completo. Por quê? Porque quando a gente tenta se relacionar com outra pessoa achando que a nossa felicidade vai vir da outra pessoa, a gente comete um erro filosófico terrível. Porque se nós somos carentes, se nós não somos capazes de gerar nossa própria felicidade, a outra pessoa também não é. Então você quer pegar sua felicidade, né? Você quer alcançar sua felicidade numa outra pessoa que também é imperfeita, que é ilimitada e que é carente, que ela também não é feliz. Isso não é possível, né? Então o que vai acontecer é que vai ficar um tentando sugar do outro, porque são dois seres limitados,
e os dois vão ficar no final frustrados. É uma relação onde você tenta tomar da outra pessoa e a outra pessoa tentando tomar a felicidade de você, né? Então, é algo problemático. Agora, se a gente tenta buscar a nossa felicidade em Deus, Deus é perfeito, Deus é completo, então Ele pode nos suprir, né, de felicidade, Ele pode suprir nossas carências, né? E aí, o casamento se torna algo muito mais leve, né? Porque quando você acha que outra pessoa que é imperfeita, ela tem a obrigação de te fazer feliz, isso é algo terrível, é um fardo incrível que você joga no ombro da outra pessoa, né? Se a pessoa ela nem mesmo tem felicidade plena, como que ela pode suprir a sua felicidade, né? E aí você começa a achar que a outra pessoa, ela não só tem que te fazer feliz, mas ela tem que te fazer feliz da forma que você entende que a felicidade é. Ela pode estar te servindo, ela pode estar te amando, ela pode estar te ajudando, mas se não é da forma que você esperava, aí você acha que ela não está sendo boa o suficiente, que ela não está reciprocando, né? Então, assim, é jogar um fardo muito grande, né, na outra pessoa. Porque esse papel só Krishna vai suprir. Então, esse é o coração do casamento, né? Um casal que se veem como parceiros na vida espiritual, aí sim eles estão tendo verdadeiramente um casamento pleno. Agora, um detalhe, assim, a cereja do bolo, né? A gente sabe que as relações que a gente tem nesse mundo são relações dessa vida, né? Por exemplo, se eu sou filho de alguém, na próxima vida não preciso necessariamente ser filho da mesma pessoa. Provavelmente não vou ser, né? E por aí vai. Então, quando a gente está casado com uma pessoa, esse casamento é nessa vida, né? Não significa que ele vai se repetir em outras vidas, muito menos de que a gente vai ter essa relação no mundo espiritual. Agora, Prabhupada fala num significado, no quarto canto do Bhagavatam, na história de Prithu Maharaj, ele fala que se um casal é um casal perfeito nesse mundo, se eles realmente são grandes parceiros na vida espiritual e eles realmente conseguem satisfazer tanto Krishna, né, juntos, trabalhando juntos, ele fala que talvez Krishna fique tão feliz que esse casal seja um casal eterno até no mundo espiritual, né? Então, assim, a verdadeira alma gêmea é o nosso parceiro na vida espiritual, né? Então, apesar disso não, se Krishna quiser, acontece assim, não é que necessariamente vai acontecer, a gente entende por essa declaração de Prabhupada qual é a essência da vida matrimonial. É vida espiritual, né? É tentar amar a Deus, né? Sermos parceiros no outro no processo de amar a Deus. Então é isso, pessoal. Esperem perguntas? Se repete, tá? Luiz Lerner. E quando os nossos pais não foram bons pais? E se nos trataram mal ou com indiferença? Ou se nem nos queriam ter como filhos? Então o Luiz perguntou, e se deu ruim? Se os nossos pais nos trataram mal, nos trataram com indiferença, e mesmo assim, ou pior do que isso, eles nem nos queriam ter como os filhos, né? Se a gente tem nessa situação onde nossos pais realmente tiveram uma relação muito ruim com a gente, uma relação nociva, tóxica, talvez a gente nunca consiga ter intimidade com eles, porque isso é algo que vai nos ferir, nos machucar, tentar ter esse tipo de intimidade, né? Nossos pais podem ser realmente pessoas até pervertidas, né? Então não tem como você confiar e ter intimidade. E ainda assim você tem que cuidar deles. Mesmo assim você tem que cuidar deles e praticar o perdão, né? Apesar dessa frase ser clichê, é verdade. Você tem que exercitar uma boa chance de exercitar o perdão, porque provavelmente não, com certeza a gente foi nocivo para alguém em outra vida. A gente já magoou pessoas, a gente já tratou mal pessoas, nós já prejudicamos outras pessoas em outras vidas, ou talvez até nessa. E se essas pessoas não nos perdoaram, pelo menos Krishna nos perdoou, né? Quando a gente se arrependeu disso, né? Quando a gente tentou mudar de vida. Então Krishna já nos perdoou tantas vezes, né? Então a gente tem que, no mínimo, reciprocar com o mundo o que Krishna fez com a gente, né? Então ainda assim você tem que amparar, né, e proteger e cuidar dos seus pais quando eles precisarem. Mas você não é obrigado a ouvir os conselhos deles, a ter intimidade ou mesmo confiar, né? São duas coisas distintas. É uma lástima quando esse tipo de situação acontece, mas realmente pode acontecer. É isso? Temos mais alguma? Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, agradecer vocês. Estamos aí terminando, acho que já é 6ª ou 7ª semana, não sei, das tardes, noites do Dharma, né? Então, muito legal. A gente ainda tem mais um monte de perguntas aí para responder. A gente nem imaginava que ia durar tanto, mas está sendo muito legal. E amanhã a gente não tem, né, o Noite do Dharma, mas a gente tem um festival de sábado aqui do Ashtana Brajabhumi. Tem aula da Bhagavad Gita, né? Tem
tem um canto de mantras, aí tem o darshan, né, que é quando o altar se abre, né, aí tem a cerimônia no altar. Então a gente tem tudo isso amanhã e domingo a gente volta com Noite do Dharma. Então eu queria mais uma vez aconselhar vocês a verem o Vedanta Sem Firula de Chandramukha Swami, né? Ele lançou ontem o 5º vídeo, que é como fazer as pazes com karma, um assunto assim muito interessante. Então, quem ainda não conhece, vai lá no canal no YouTube, Vedanta Sem Firula, curte o vídeo, compartilha com os amigos. A gente tem, na verdade, mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta. Diga lá, Bindo. Vemos muitos casais sem filhos, alguns porque não podem, outros porque não querem. Seu Dharma do casamento, então, está incompleto? Olha, se o casal não pode ter filho, assim, sempre existe a opção de adoção, né? Então, Krishna realmente aconselha, assim, filhos para completar o casamento. Essa é a visão que Krishna deu. Ele mostra como filhos são importantes para completar o Dharma do casamento, né? Tem uma passagem do Chaitanya Charitamrita que fala que, no caso, casais que não tiveram filho, mas alcançaram devoção pura por Krishna, Krishna mesmo se torna filho deles e completa o casamento deles, né? Então, assim, a gente vê que existe um equilíbrio para essa declaração, mas a declaração de Krishna mesmo no Bhagavata, quando ele dá os parâmetros dele, ele fala lá sobre filhos, a importância de filhos, né? Certas... até uma coisa interessante, porque quando você tem filho, antes de você ter filhos, né? No casamento, assim, sempre existe uma disputa, porque toda hora alguém tem que ceder, né? Então, às vezes eu tenho que ceder, outras vezes o meu cônjuge tem que ceder, e aprender o equilíbrio, assim, de qual é a hora, né? De quem vai ceder, porque alguém tem que ceder, né? E às vezes a pessoa ela fica um pouco saturada. Pô, já cedi demais, né? Fica aquela competição. Pô, agora é a vez de quem, né? De quem que vai abrir mão. Assim, quando você tem filho, acabou essa competição, porque os dois vão ter que ceder o tempo todo, né? Então, assim, fica bem equilibrado, né? Então, assim, o filho é um grande exercício para você ver outra pessoa como mais importante do que você mesmo, né? Se a gente não consegue ter essa visão com Krishna, o filho meio que força a gente a isso, né? O filho é um grande complemento. Então, assim, é muito difícil. Eu não sou Krishna, né? Então não vou ser um juiz e vou falar que todos os casamentos que não tiveram filhos foram incompletos. Isso é uma coisa que só a Krishna pode julgar, a gente não consegue julgar. Mas a instrução dele no Bhagavatam foi essa, né? Mas, de novo, né? Assim, cada caso é um caso. Assim, Krishna tá no coração de todo mundo, ele pode... Krishna fala as 26 qualidades de um yogi, né, na Bhagavad Gita, né? E ele fala, mas e aí? Tudo bem, se uma pessoa dessas 26 só desenvolveu 13, a gente vai falar que o Dharma dela foi incompleto? Não sei, se a relação dela com Krishna foi tão intensa, Krishna vai lá e dá o upgrade que ela mesma não conseguiu, né? Estamos on de novo, pessoal? Voltamos? Se a gente voltou, dá um feedback aí pra gente, pessoal, porque a nossa internet aqui a gente não sabe se a gente voltou de verdade ou... Voltou. Voltamos? Legal, pessoal. Então, eu nem lembro o que eu tava falando, mas era alguma coisa sobre o casamento sem filho, né? Então é isso, assim, não dá pra julgar, né? Assim, Krishna, ele realmente, como ele fala na Bhagavad Gita, ele preserva o que a gente tem e nos dá o que falta, né? Então... assim, talvez ele complete um casal, né? Se ele vê a sinceridade daquele casal em ter um casamento super de acordo com o Dharma, Krishna pode fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo ele dá os parâmetros dele. Aí a gente equilibra aí as declarações. Então, a última pergunta da Maria das Graças. E aí, Maria, tudo bem? Entendo que uma relação de um guru com seus discípulos é um pouco uma relação de pai e filho. Sinto muito isso em relação a Chandramukha. Isso está correto? A relação do discípulo com o guru é realmente um tipo de relação de pai e filho, mas é um pai espiritual, né? Então, a gente vê, os Vedas falam que a gente tem 2 nascimentos, né? Quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, e depois quando a gente nasce, que o mestre espiritual ilumina a gente com Shabda, assim, né? Com conhecimento espiritual. Então é dito que o conhecimento espiritual e o guru são os pais que dão o segundo nascimento pra gente. Mas realmente, assim, na relação com o mestre,
não é só uma relação, não deveria ser só uma relação assim de professor e discípulo, de aluno, né? Assim, não é só que ele é um professor que vai te ensinar um conhecimento. Ele é realmente, né, uma figura paternal, maternal, o guru, né? Ele tem esse caráter de cuidar de você, né? A gente precisa ter uma intimidade com o guru, assim, nesse sentido, dele conhecer a nossa intimidade, né? Então, e vai cuidar da gente nesse sentido mesmo, né? Então, é isso, né? Ele tem um certo sentimento paternal, não é exatamente igual a gente tem pelos nossos pais, mas é um tipo de sentimento paternal espiritual.